Tudo bem, gente? Professor Humberto aqui. Vamos dar continuidade à nossa aula sobre a Revolução Francesa, certo? Se você ainda não viu a primeira parte dessa aula, clica no card que vai aparecer aqui em cima, assiste a primeira aula, depois vem ver essa continuação, certo? Na nossa primeira aula, nós entendemos um pouquinho do contexto em que acontece a Revolução. Temos também como marco inicial ali a Assembleia dos Estados Gerais. É bom você ir anotando esses pontos importantes quando eles ocorrem, porque como a Revolução Francesa tem várias fases, é importante que você anote quando acontece cada coisa, para que você não se perca em meio aos acontecimentos, certo? Então a gente tem como marco inicial ali a Assembleia dos Estados Gerais em 1789. Nesse mesmo ano, os representantes do terceiro estado eles se rebelam contra a Assembleia dos Estados Gerais e se proclamam Assembleia Nacional Constituinte, ainda em 1789. Junto a isso acontece a fúria popular, a tomada da Bastilha e etc., que faz com que o rei tenha que aceitar essa Assembleia Nacional Constituinte. E nós vamos continuar hoje nossa aula a partir da monarquia constitucional, que é quando essa Constituição é apresentada em 1791 e que o rei agora precisa ser submetido a essa lei criada pelos deputados ali do terceiro estado, na verdade, criados pela Assembleia Nacional Constituinte, certo? Nessa fase da Revolução Francesa, o primeiro ponto que a gente precisa se atentar é que agora o poder do rei, que antes era absoluto, ele está limitado pela Constituição. Há uma limitação do poder do rei, certo? Monarquia, quando vê essa palavra, lembra logo de rei. Monarquia é o governo de um só. Então, esse monarca era justamente o rei, Luís XVI. Porém, é uma monarquia constitucional, ou seja, esse rei, não só o rei, mas todo o país está sujeito a uma Constituição elaborada pelos representantes do povo e tal. E a monarquia constitucional ela é marcada por isso. Continua tendo um rei, porém esse rei tem um poder limitado, ele deve obedecer a uma Constituição, certo? Então essa é a característica principal dessa forma de governo que vai ser adotada na França após a elaboração da Constituição. E nesse momento as agitações continuam acontecendo, as agitações populares, a condição de vida do povo não melhora por causa disso. Continuam as agitações e os países vizinhos, as monarquias vizinhas da França, decidem invadir o território francês com o objetivo de frear o movimento revolucionário, de acabar com aquela revolução. E depois vai ser descoberto que o próprio rei da França contribuiu com essa invasão estrangeira. Ele mantinha contato com os reis dos países vizinhos e ele meio que solicitou uma ajuda porque ele estava vendo o seu reinado desmoronando, certo? Imagina o seguinte, por que esses reis vizinhos vão tentar ajudar o rei francês invadindo a França e parando a revolução? Justamente porque eles tinham medo de que essa novidade se espalhasse por toda a Europa, que chegasse nos seus reinados. Imagina, se lá na França a população se rebela, limita o poder do rei, eles vão querer fazer isso aqui também. É muito comum que essa ideia se espalhe e as pessoas que estão submetidas ao rei da Áustria, por exemplo, queiram fazer a mesma coisa que fizeram na França. Então esses países vizinhos decidem atacar a França com o objetivo de frear a revolução, certo? A resposta que os revolucionários franceses dão a isso é armar o povo para defender o país. E aí um grande exército popular sai em defesa da França e consegue repelir essa invasão estrangeira, certo? Claro que não de uma hora para outra, isso vai levar muito tempo, mas é dessa forma que os revolucionários franceses vão tentar defender o processo revolucionário que está acontecendo lá. E nesse meio tempo, durante esse conflito, o rei, junto com a sua família, numa tentativa desesperada, tenta abandonar o país, fugir da França para meio que se salvar, porque ele estava vendo que não estava dando muito certo essa invasão estrangeira, provavelmente ele não ia ser resgatado, então ele tenta fugir. Só que ele é capturado lá perto da fronteira, percebem que o rei está tentando fugir, capturam ele e o rei fica preso com a sua família. Então a França deixa de ser uma monarquia constitucional, porque agora o rei estava preso, e é formada uma convenção nacional, desses deputados, desses representantes do povo, para comandar a França enquanto o rei está preso, certo? E essa convenção nacional ela vai ser meio que composta por alguns grupos que têm algumas diferenças entre eles. E é importante que a gente caracterize cada grupo para a gente entender as fases posteriores da Revolução, certo? Na Convenção Nacional, nós tínhamos os jacobinos, que representavam os interesses da pequena burguesia, de alguns trabalhadores urbanos, eram os que apoiavam as medidas mais populares que beneficiavam os camponeses e a população de maneira geral.
os mais pobres. E eles sentavam geralmente à esquerda, na parte de cima, era conhecido como a montanha, e eles eram os mais radicais dessa convenção nacional. Já um outro grupo existente nessa convenção nacional eram os girondinos, que sentavam do lado direito e eram os representantes da alta burguesia, daqueles comerciantes mais endinheirados, e que eles defendiam medidas não tão radicais quanto os jacobinos, medidas mais conservadoras, para que não motivasse uma agitação muito grande, uma agitação popular muito grande. Eles defendiam os interesses da alta burguesia, certo? E a gente tinha também um grupo chamado de planície, que eles meio que ficavam em cima do muro, mudavam de posição constantemente, ora votavam junto com os jacobinos, ora com os girondinos, e eram basicamente esses três os grupos que formavam a Convenção Nacional. Só um detalhe, tem um grupo muito importante que atua na Revolução Francesa em vários momentos, porém eles não representavam uma força dentro da Convenção Nacional, era um grupo que estava mais ligado às manifestações de rua, que eram os sans-culottes, que eram bem radicais, costumavam liderar as marchas, as manifestações de rua, e eles eram basicamente os trabalhadores urbanos, trabalhadores liberais, artesãos e etc. E eles conduziam as marchas na rua e tinham uma postura muito radical. Eles eram basicamente, na Convenção Nacional, representados pelos jacobinos, mas era um grupo diferente, eles eram mais radicais ainda, certo? É importante que a gente saiba disso, porque eles vão ter um papel fundamental na tomada da Bastilha e na radicalização da Revolução, certo? E uma das grandes tarefas da Convenção Nacional, uma das primeiras tarefas, era decidir o que é que ia ser feito com o rei que tentou fugir da França, tentou abandonar o país em meio a uma guerra de invasão de países estrangeiros. E aí os jacobinos vão defender de maneira veemente a execução do rei. Eles vão dizer que o rei é um traidor e que ele precisa ser executado como forma de exemplo e como forma também de mostrar o poder da revolução e de que as coisas estavam mudando. O rei, que antes mandava em tudo sozinho, seria executado. Já os girondinos se dividiram, alguns acreditavam que a execução era muito radical, bastava ele ser preso ou exilado, alguma coisa do tipo. Alguns achavam que precisava executar, a planície estava meio que em cima do muro, até que é descoberto alguns documentos, cartas que o rei francês recebeu. Ele mantinha contato com os reis dos países vizinhos, com os reis da Áustria principalmente, solicitando o envio de tropas e tal. E aí é comprovada a traição desse rei. Quando é comprovada essa traição, a tese dos jacobinos, a ideia dos jacobinos de executar o rei, ela ganha força e é aprovada. Então, em 1793, o rei francês é executado em praça pública na guilhotina. Arrancam a cabeça dele em praça pública em meio ao clamor revolucionário. E o rei, que antes tinha poder absoluto, tinha poder de vida ou morte sobre a vida das pessoas, é executado na França. Com a execução do rei, a Convenção Nacional passa a governar e com o predomínio dos jacobinos. Os jacobinos que defenderam desde o início a execução do rei vão ganhar força com a comprovação através das cartas que o rei de fato traiu o país. Eles vão conduzir o processo revolucionário a partir de então. E esse período vai ficar conhecido como o Terror, o período jacobino, a Primeira República, que a França se torna uma república, não tem mais o rei para governar, deixa de ser uma monarquia. E esse período é marcado por algumas mudanças de caráter popular. Os jacobinos vão realizar mudanças na França, acabando com privilégios do clero e da nobreza, alguns privilégios que ainda restavam, e vão fazer medidas de aprofundamento das mudanças populares, de pautas populares, como, por exemplo, a criação do ensino público e gratuito para todo mundo, todo francês vai ter direito a uma escola gratuita, o ensino laico, né, separado do clero e etc. Além disso, para tentar melhorar as condições de vida do povo, os jacobinos irão tabelar os preços dos alimentos, que havia uma grande inflação nesse período da Revolução Francesa, então existia muita fome nos setores mais populares, e aí os jacobinos vão tabelar esses preços para garantir preço baixo, para que as pessoas tenham acesso à alimentação. E além disso, no período jacobino também vai ser encerrada, vai ser abolida a escravidão nas colônias francesas. A França tinha algumas colônias, e nesse período, no período jacobino, a escravidão das colônias vai ser abolida, certo? E você deve estar pensando, professor, por que ficou conhecido como terror, já que teve grandes medidas populares sendo adotadas? Isso pode ser entendido de uma maneira positiva. Ficou conhecido como terror porque nesse período da Revolução Francesa,
os jacobinos estavam ameaçados tanto do ponto de vista externo, com as potências estrangeiras ameaçando a todo instante a revolução, e também do ponto de vista interno, pois os girondinos, aqueles mais moderados, tentavam também acabar com esse predomínio jacobino e fazer com que as suas pautas fossem aprovadas. Então havia uma grande disputa pelo poder. E aí os jacobinos vão enfrentar essa disputa de maneira muito dura através do Tribunal Revolucionário, em que milhares de pessoas serão executadas, vão ter o mesmo destino do rei, serão mandadas para a guilhotina e executadas em praça pública. Então, todo suspeito de conspiração, de tentar, como é que eu posso dizer, não respeitar ou enfrentar o poder dos jacobinos, vai ser tratado como um traidor da revolução. E aí muitos girondinos serão executados, mas também muitos jacobinos que lideraram lá junto com Robespierre, que era o grande líder dos jacobinos. Muitos caras que estiveram com ele à frente dos jacobinos vão ser também executados. Então essa onda de execuções vai causar um grande, como é que eu posso dizer, um grande terror de fato nas forças políticas ali envolvidas, e os jacobinos que chegavam ao poder com grande respaldo após a execução do rei iam com o tempo perdendo esse respaldo e apoio dos demais representantes eleitos ali, que tinham medo de serem punidos com a morte, né, de serem executados, e viram a tirania do Tribunal Revolucionário como uma ameaça. Então, com o tempo, Robespierre, que era o principal líder dos jacobinos, ele vai perdendo seu apoio, e aí os girondinos, que eram os principais rivais dos jacobinos, vão conseguindo se fortalecer a ponto de tirar os jacobinos do poder. E nesse processo de perca da força e do poder jacobino e aumento, ascensão dos girondinos ao poder, uma das primeiras medidas que os girondinos fazem após conseguir maioria lá na Convenção Nacional é a execução do Robespierre, que era o grande líder dos jacobinos. Robespierre, que liderou e comandou várias execuções de líderes girondinos e de inimigos da Revolução, foi ele mesmo executado, teve o mesmo fim que o rei Luís XVI. Robespierre também é executado na guilhotina, em praça pública. Isso marca a ascensão dos girondinos ao poder. E, além de executar o Robespierre, os girondinos também vão revogar as medidas populares adotadas pelos jacobinos. Então, tudo aquilo que foi de avanço do período jacobino, os girondinos, quando chegam ao poder, eles tentam ir barrando e revogando todas as medidas. E para tentar garantir o poder dos girondinos e uma certa estabilidade política para a França, que já vinha há vários anos de agitação política, de radicalização, eles criam um diretório, uma espécie de governo formado por 5 pessoas escolhidas pelos girondinos, que iam garantir os avanços da Revolução, mas sem perder o controle para a agitação popular, que os camponeses, os trabalhadores urbanos ainda ansiavam por mais mudanças. Então os girondinos tentavam frear esse anseio de mudanças dos setores mais populares e garantir as mudanças já conseguidas pela burguesia. Lembrando que os girondinos eram os representantes da alta burguesia, dos comerciantes mais ricos. Então no diretório nós temos o predomínio dos girondinos comandando a revolução e tentando já acalmar, apaziguar as coisas. Porém, vai ser um período também de grande instabilidade política, porque os jacobinos que foram tirados do poder, apesar de estarem sem tanta força como tinham antes, eles vão disputar esse poder, vão se rebelar, tentando derrubar os girondinos do poder. Os monarquistas, por mais que o rei tivesse sido executado, a família do rei, aqueles que defendiam a monarquia, também se organizavam para tentar tirar os girondinos do poder. Então havia muita instabilidade, a agitação dos de baixo, dos camponeses, a conspiração dos iguais também, de revolucionários franceses que reconheciam o avanço que a Revolução tinha trazido, mas viam que esse avanço era insuficiente, precisavam mudar ainda muita coisa. Então, esse governo do diretório vai ser marcado por grande agitação política. As coisas ainda não estão resolvidas e a França segue em meio a uma explosão de manifestações violentas e etc. Então, o governo do diretório não vai conseguir muito bem garantir a estabilidade que os girondinos queriam. E com o tempo, a alta burguesia que formou o diretório, ela mesma percebe que ele não está dando muito certo e ela procura alguém que consiga, alguém que tenha autoridade suficiente para finalizar esse processo da Revolução Francesa, garantir as conquistas da burguesia e fazer cessar essa agitação política que já deixava o país numa instabilidade gigantesca que ninguém sabia para o rumo que ia.
E a pessoa escolhida por essa alta burguesia para garantir o fechamento da Revolução Francesa vai ser justamente o Napoleão Bonaparte. Pessoal, mas quem era ele? O senhor não falou ainda do Napoleão Bonaparte, onde é que ele estava? Não falei do Napoleão, mas eu falei ao longo dessa aula, da nossa aula anterior da Revolução Francesa, de diversas agitações políticas e diversas guerras que aconteceram, os países vizinhos tentando invadir a França e etc. E o Napoleão, ele atuava no exército, na Guarda Nacional Francesa, lá na Força, nesse exército popular que foi criado, e ele teve uma atuação, como é que eu posso dizer, que despertou a admiração dos franceses, porque ele liderava as tropas, conseguiu expulsar os invasores franceses. Então Napoleão Bonaparte era um cara que tinha muito respeito, tanto pelos jacobinos, pelos girondinos, pelos sans-culottes, por toda a população que participou desse processo de agitação que foi a Revolução Francesa, desse grande processo de transformação, viam no Napoleão Bonaparte uma figura de liderança, ele era muito respeitado. Então a alta burguesia percebe nele, o Napoleão Bonaparte, a chance de dar estabilidade para a França e garantir o fechamento desse processo revolucionário. Então, os próprios girondinos, a alta burguesia, que formou o diretório, eles decidem esvaziar esse diretório, deixam de apoiar aqueles representantes, aqueles 5 caras que governavam a França, e decidem apoiar o Napoleão Bonaparte para que ele tome o poder e garanta a finalização da Revolução Francesa, garanta um período de estabilidade depois de 10 anos de incerteza. Nós temos o início lá em 1789 e nós já estamos em 1799. São 10 anos de um processo revolucionário. Então é muito tempo, é uma agitação política muito grande que pode comprometer o futuro da França. Então em 1799, Napoleão, através de um golpe que ficou conhecido como golpe de 18 de Brumário, 18 de Brumário era o calendário, era o dia em que ocorreu o golpe, eles tinham um calendário diferente durante esse período da Revolução Francesa. E esse golpe vai marcar o fim da Revolução Francesa com a chegada de Napoleão Bonaparte no poder, certo? Como vocês devem ter percebido, a Revolução Francesa é um assunto bem complexo, não dá para a gente abordar aqui em 1 ou 2 aulas todo o conteúdo. A ideia dessa aula é que vocês tenham uma visão geral do que foi a Revolução Francesa, entendendo aquilo que é essencial, as principais fases, os agentes envolvidos, os interesses em jogo ali, certo? E para finalizar nossa aula sobre a Revolução Francesa, eu queria falar sobre algumas coisas importantes que ela deixa, o legado da Revolução Francesa para o mundo e também alguns pontos de, como é que eu posso dizer, de contradição entre o que a Revolução Francesa defendeu sobre os ideais iluministas e o que de fato aconteceu na prática, certo? Eu queria começar falando de um ponto importante. Você deve ter percebido essa ausência ao longo da aula, que é justamente a participação das mulheres na Revolução Francesa. As mulheres tiveram participação muito importante nas manifestações, em toda essa revolta violenta. As mulheres estavam lá, muitas vezes lideravam, marcharam a Versalhes para pegar o rei. Enfim, tiveram uma participação muito efetiva na Revolução Francesa. Porém, os representantes que eram eleitos para estar lá nas assembleias decidindo as coisas eram todos homens. Nós temos a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que nós vimos na primeira parte da nossa aula, e que, de fato, excluía as mulheres de várias decisões. Os ideais de liberdade, de fraternidade, de igualdade, eles não estavam colocados para todos. De fato, as mulheres eram muitas vezes excluídas desses processos da participação política. Os camponeses também eram excluídos. E, em meio ao processo revolucionário, uma mulher chamada Olympe de Gouges vai propor a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, em resposta à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, como uma forma de reivindicar a igualdade também, a liberdade e a fraternidade também para as mulheres. E esse documento vai ser negado, não vão aceitar, ele não vai ser aceito pelas assembleias, não vai ser levado em consideração. E, de fato, a gente percebe que os grandes ideais da Revolução Francesa, de igualdade, liberdade e fraternidade, eles acabaram ficando restritos aos setores da burguesia, principalmente da alta burguesia. Eles não eram estendidos a todos. Aí um grande legado da Revolução Francesa também vai ser a ideia de nação. Nós tínhamos na Europa, nesse período, as monarquias que estavam muito ligadas à família, real, a família do rei. E a população, de maneira geral, era meio que súdita do rei.
era leal àquele rei, mas não tinha um sentimento consolidado de nacionalidade, de você fazer parte de uma nação. Isso vai ser inaugurado, vamos dizer assim, pela Revolução Francesa, que vai trazer com muita força esse sentimento de pertencer a uma nação, de lutar até a morte para defender essa nação. E foi o que muitos franceses fizeram ao longo da Revolução Francesa, lutando contra os invasores estrangeiros e etc. E essa ideia, essa nova ideia de nação, de você fazer parte de uma nação, é acompanhada da ideia também de cidadão. O cara que faz parte de uma nação, ele é o cidadão, ele tem direitos, ele precisa ter direitos, ele precisa participar das decisões. E essa vai ser uma ideia que vai transformar o mundo daquele período. Lembrando que nós tínhamos monarquias, o absolutismo reinando praticamente em toda a Europa, o rei mandava em tudo, a população era o súdito do rei, tinha que obedecer, pronto, e acabou-se. E a Revolução Francesa, por ser vitoriosa, por executar o rei, por trazer mudanças profundas lá na França, vai transformar todo mundo, toda a Europa praticamente, por levar esses novos ideais que vão se espalhar rapidamente, vão fazer a cabeça de muita gente que vão querer levar essas mudanças também para os seus países, certo? Por isso que é tão importante esse evento, a Revolução Francesa, e por isso que ela é tão estudada e que a gente precisa saber quais foram os ideais que motivaram, como aconteceu o processo. E é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se não ficou muito claro, deixe seus comentários aqui embaixo, não fique com dúvida. E eu espero ter ajudado. Não esqueça de dar uma olhada na descrição do vídeo, eu deixei uma atividadezinha simples, algumas questões para você responder. E é isso, espero ter ajudado e um abraço.